disputa parece mais apertada. E nós vamos conversar exatamente com um dos candidatos de oposição à presidência do Senado, o senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Senador eleito, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Eu começo pedindo para o senhor dar um posicionamento sobre os ataques que nós vimos em Brasília no dia 8. Como é que o senhor está vendo os desdobramentos ao ataque no Senado pelos golpistas naquele 8 de janeiro? Como é que andam, na sua avaliação, as investigações, os afastamentos que já foram determinados, os pedidos de prisão? Bom, vejo com muita preocupação. Nós repudiamos qualquer ato de vandalismo, de barbárie, de interrupção de vias públicas. Aliás, tem sido uma tônica, uma prática perpetrada por setores da esquerda no nosso país. E tanto isso é verdade que em 2016 eu estava no Parlamento Brasileiro quando nós votamos a então lei que definia, regulamentava a Constituição brasileira no que tange o terrorismo. E a tipificação de motivação política, né, para terrorismo foi derrubada naquela oportunidade pelos setores da esquerda no Congresso. Porque desde a redemocratização de 1988, invariavelmente as manifestações terminam em depredação. Então nós achamos isso lamentável, nós repudiamos, achamos que as autoridades têm que agir de forma muito dura para identificar e punir aqueles que perpetraram esses crimes. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos também com muita preocupação que setores importantes da nossa sociedade tentam tipificar quase 58 milhões de brasileiros que não concordam com a visão do atual governo como se fossem eles também terroristas, depredadores, bárbaros, fascistas. E isso é muito sério e é muito grave. A gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de observação para não haver generalizações. Então, punir quem fez e quem induziu, quem financiou, quem patrocinou, mas ao mesmo tempo não utilizar isso como um instrumento, né, para calar, para amordaçar e para impedir que a oposição no Brasil ela possa vigir, ela possa continuar até pela sanidade da nossa democracia. A gente sabe que entre as muitas responsabilidades do presidente do Senado está a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, que nunca escondeu a contrariedade que ele sentia em relação a ministros do STF. Se o senhor, eleito presidente do Senado, frente a essa possibilidade de um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, como garantir que essa proximidade com o ex-presidente Bolsonaro não vai pautar a sua decisão? O ex-presidente Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, uma força política extremamente importante do nosso país. Tanto é verdade que teve uma expressiva votação num passado recente e significa e representa o sentimento de milhões de brasileiros que têm valores, que têm uma agenda que é similar à que o presidente defendia no exercício do seu mandato. A nossa candidatura representa um grupo de parlamentares que tem pautas em defesa, por exemplo, de um legado econômico que pertence ao Estado brasileiro e necessariamente não votaram no presidente Bolsonaro. São pessoas que, por exemplo, ficam muito assustadas quando escutam, quando ouvem no Palácio do Planalto, numa cerimônia como aconteceu hoje, a defesa da revogação da reforma trabalhista, da lei da liberdade econômica, da lei da terceirização, que ficam perplexos, que ficam constrangidos até quando vemos representantes do nosso país, como ministros de Estado, que vão para um fórum internacional falar mal do país, ou dizer até inverdades e fake news, afirmar que 120 ou 130 milhões de brasileiros passam fome, como é o caso agora da ministra Marina Silva, talvez secundando o que fazia o presidente Lula quando ia a fóruns internacionais dizer que tinha 30 milhões de crianças de rua no Brasil. Então isso é intolerável, né? Nós temos que ter compostura no exercício de cargos públicos e isso certamente constrange um grande número de parlamentares que quer ver um parlamento livre, um parlamento altivo, um parlamento independente e um parlamento que tenha, sobretudo, a capacidade de fazer valer a Constituição brasileira,
que determina de uma forma muito clara que os poderes precisam ser necessariamente harmônicos e independentes entre si. Então, o que nós faremos como presidente do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, é utilizarmos a nossa prerrogativa de presidente do Congresso para termos a altivez necessária para fazer valer o mandato de cada parlamentar e defender as agendas, as realizações que beneficiaram a população brasileira, que beneficiaram a economia brasileira e que estão sob risco e sob ataque até do ministro da Fazenda, né, que hoje, de uma forma, me parece, ligeira, faz uma campanha para boicotar produtos de empresas brasileiras que não estão ideologicamente afinados com o governo de ocasião. Então isso, meu caro telespectador e você que me entrevista, é muito sério e é muito grave. E é necessário que nós tenhamos equilíbrio no nosso país e que a oposição ela possa ser exercida. Então nós queremos, sobretudo, praticar o diálogo. E o diálogo se dá entre instituições. Nós não vamos fulanizar esse debate. O diálogo vai se dar entre o Senado da República, o Congresso Nacional, né, representado pelo Senado da República, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, que são os poderes da República, de forma altiva, de forma tranquila e sem assodamento, nem beligerância, até porque não é isso que o Estado brasileiro quer, que a sociedade brasileira deseja, o que nós desejamos, nós queremos é a pacificação do Brasil. O nosso analista de política, Caio Junqueira, tem uma